O milionário chegou mais cedo em casa naquela terça-feira nublada. Henrique Vasconcelos não costumava quebrar rotina. Desde a morte de Isabela, rotina era o que o mantinha inteiro. Acordar às 6, treinar às 6:30, escritório às 8, retorno apenas depois das 19. A previsibilidade era a única coisa que ele ainda conseguia controlar. Mas naquele dia, algo estava errado. Ele tentou ignorar o incômodo durante a manhã. Revisou relatórios. Participou de uma reunião que mal prestou atenção. Assinou documentos sem realmente ler. Quando ligou para casa no início da tarde, Clara atendeu rápido demais. "Está tudo bem por aí?" ele perguntou. "Está sim, Sr. Henrique", ela respondeu. A voz parecia baixa, contida. Ele ouviu um barulho ao fundo, como se alguém estivesse chorando. "Aconteceu alguma coisa?" "Não, senhor. Está tudo sob controle." Ela desligou logo depois. Henrique ficou olhando para o telefone por alguns segundos. Sob controle. Aquela expressão o incomodava. Ele sempre acreditou que controle era responsabilidade dele, não de outra pessoa dentro da sua casa. Às 15h45, ele cancelou a última reunião. Disse que precisava resolver algo pessoal. Nem ele sabia exatamente o que era, mas precisava ver com os próprios olhos. Quando estacionou diante da casa, ficou alguns segundos dentro do carro, observando. A fachada era imponente. Vidros espelhados, portão alto, jardim impecável. Tudo organizado, tudo no lugar. Mas ele sabia que ordem externa não significava paz interna. Desde que Isabela partira, a casa parecia ecoar. Grande demais, silenciosa demais. Ele entrou sem fazer barulho. O hall estava vazio. Nenhum som de televisão, nenhuma risada infantil. Subiu as escadas devagar. Foi quando ouviu um choro baixo, contido, mas inconfundível. Manuela. Henrique sentiu o peito apertar. A filha raramente chorava durante o dia. Ela sempre tentava ser forte, como ele. O milionário acelerou o passo. A porta do quarto estava entreaberta. Ele empurrou devagar e viu. Clara estava ajoelhada diante de Manuela, segurando o rosto da menina com as duas mãos. Os olhos da filha estavam vermelhos. O colar de Isabela estava pendurado nos dedos pequenos. Lucas estava ao lado da cama, imóvel, como se aguardasse julgamento. Henrique não ouviu as palavras que estavam sendo ditas. Apenas viu a proximidade, a intimidade, a intensidade. E algo dentro dele reagiu antes que pudesse raciocinar. Era como se o espaço entre Clara e sua filha fosse território invadido. "O que está acontecendo aqui?" A voz saiu controlada, mas carregada. Clara virou o rosto, surpresa. Manuela tentou limpar as lágrimas. "Senhor Henrique, eu posso explicar." Ele entrou. Fechou a porta atrás de si. O quarto ficou menor, mais denso. Eu perguntei o que está acontecendo. Lucas respirou fundo. "A Manu encontrou a caixa da mamãe." Silêncio. A caixa. Henrique sentiu o estômago contrair. Aquela caixa ficava no fundo do armário. Ele não a abria há meses, talvez anos. Ali estavam as cartas que Isabela escrevera durante a gravidez de Manuela. O perfume que ainda guardava o cheiro dela. A última fotografia da família completa. Quem mexeu nela? A voz dele ficou mais dura. Manuela levantou os olhos, cheios de medo. "Eu só queria lembrar dela." Henrique sentiu algo atravessá-lo, mas quando voltou a olhar para Clara, o sentimento virou defesa. Ela estava ali, no centro da emoção, no centro da dor, no centro do espaço que ele evitava ocupar. "E você achou adequado se envolver dessa forma?" Clara manteve a calma. Ela estava tremendo. "Eu só queria acalmá-la." Acalmar ou criar dependência? A palavra saiu como acusação. Lucas deu um passo à frente. "Pai, ela só estava ajudando." "Lucas." O menino se calou.
Henrique respirava mais rápido agora. Ele não estava apenas vendo uma babá consolando sua filha. Ele estava vendo seus filhos encontrando conforto em outra pessoa, e isso o aterrorizava, porque significava que talvez ele não estivesse sendo suficiente, e insuficiência era algo que ele não sabia admitir. Não ultrapasse seus limites, ele disse firme. Manuela começou a chorar novamente. Ela não está substituindo a mamãe. Henrique congelou. Substituindo. A palavra ecoou dentro dele. Ele não tinha pensado nisso conscientemente, mas talvez fosse exatamente o que temia. E era esse medo que o fazia reagir com dureza. Ele apontou para o corredor. Clara, no meu escritório. Agora! A decisão veio rápida, impulsiva, instintiva. Enquanto Clara saía do quarto, Manuela correu e abraçou as pernas do pai. Henrique demorou 1 segundo para reagir, e naquele segundo, percebeu que a filha não sabia se podia confiar nele, não como confiava nela. E essa percepção foi o que realmente o feriu. Mais do que qualquer cena, mais do que qualquer gesto. Foi ali que o milionário sentiu algo que evitava há 3 anos. Ele não estava controlando nada, e talvez estivesse começando a perder o que restava. O milionário entrou no escritório sem pressa. Clara o seguiu em silêncio. A porta se fechou atrás deles com um som seco. Henrique caminhou até a mesa. Não se sentou imediatamente. Apenas apoiou as mãos no tampo de madeira escura. Respirou fundo. Controlado. Ele sempre foi melhor quando estava no controle. E ali, naquele cômodo, era onde costumava tê-lo. Desde quando isso está acontecendo? A pergunta veio calma, mas direta. Clara permaneceu de pé. Isso o quê, senhor Henrique? Ele ergueu os olhos lentamente. Essa proximidade excessiva com meus filhos. A palavra excessiva ficou suspensa no ar. Clara respirou fundo antes de responder. Eu apenas estava tentando acalmar a Manuela. Não foi o que pareceu. Henrique finalmente se sentou. Entrelaçou os dedos sobre a mesa. O que eu vi foi você ocupando um espaço que não lhe pertence. Clara sustentou o olhar, respeitosa, mas firme. Eu nunca quis ocupar espaço algum, mas está ocupando. Silêncio. Henrique levantou-se novamente, deu a volta na mesa. Parou a poucos passos dela. Eles estão criando uma dependência emocional de você. Eles perderam a mãe. A resposta foi suave, mas direta. Henrique sentiu algo apertar no peito. Ele desviou o olhar por um segundo. Mas voltou, mais duro. Isso não justifica ultrapassar limites. Que limites, senhor? A pergunta o pegou desprevenido. Henrique franziu levemente a testa. Limites profissionais. Eu nunca dormi aqui. Nunca fiquei além do necessário. Nunca tomei decisões no lugar do senhor. Ela fez uma pausa. Só segurei a mão de uma criança que estava com medo de esquecer a própria mãe. Henrique sentiu a frase atingir mais fundo do que gostaria, mas manteve a postura. Meus filhos não precisam substituir a mãe. Eles não estão tentando substituir. Clara respirou fundo. Eles estão tentando lembrar. Silêncio. Henrique caminhou até a janela. Olhou para o jardim. O mesmo jardim onde Isabela costumava brincar com as crianças. Ele lembrava do som da risada dela ecoando. Lembrava do perfume. Lembrava da leveza. E lembrou também da promessa que fez no hospital. Eu vou cuidar deles. Mas cuidar não era apenas pagar escola, nem manter rotina. Cuidar era presença, e ele sabia que falhava nisso. Ele voltou a encarar Clara. Você não deveria abrir aquela caixa. Eu não abri, ela pediu. Henrique estreitou os olhos. Você poderia ter me avisado. Clara hesitou por um segundo. Eu tentei falar com o senhor algumas vezes. Ele não respondeu. Porque sabia, ele estava sempre ocupado, sempre resolvendo problemas maiores, sempre acreditando que o luto diminuiria sozinho.
Henrique respirou fundo. Eu não posso permitir que meus filhos confundam papéis. Eles não estão confundindo. Você não pode ter certeza. Eu posso. A resposta veio sem arrogância, apenas convicção. Porque toda vez que eles falam da senhora Isabela, falam com amor, não com substituição. Henrique ficou em silêncio. O ambiente parecia menor, mais pesado. Ele voltou para trás da mesa, pegou um envelope branco, ficou olhando para ele por alguns segundos. Clara percebeu. O senhor está me demitindo? A pergunta saiu baixa, sem drama. Henrique não respondeu imediatamente. Ele pensou na casa organizada. Pensou nas notas escolares de Lucas melhorando. Pensou nas crises de choro que haviam diminuído nos últimos meses. Pensou também na cena que acabara de presenciar e no medo que sentiu. Talvez eu tenha permitido proximidade demais. Clara manteve a postura. Se o senhor acha que eu ultrapassei limites, eu aceito a decisão. Henrique levantou o olhar. Você tem até o fim da semana para organizar suas coisas. A frase saiu firme, controlada. Mas por dentro, algo nele já começava a duvidar. Clara assentiu. Posso me despedir deles quando chegar o momento? Henrique hesitou. A pergunta o incomodava, mas respondeu. Ainda não. Clara engoliu seco. Senhor Henrique, a Manuela. Eu resolvo. A resposta encerrou a conversa. Clara assentiu mais uma vez e saiu. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou o escritório. Henrique permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, abriu a gaveta. Retirou a fotografia antiga que guardava ali. Isabela sorrindo. Os cabelos ao vento. Manuela pequena no colo dela. Lucas segurando sua mão. Henrique fechou os olhos e, pela primeira vez naquela tarde, a certeza começou a vacilar. Mas o orgulho ainda falava mais alto. E ele decidiu manter a decisão, pelo menos por enquanto. Clara saiu do escritório com passos contidos. Não chorava, não discutia, mas o silêncio dela era mais pesado que qualquer confronto. Henrique permaneceu parado por alguns segundos antes de sair também. Quando abriu a porta do escritório, encontrou Lucas no corredor. O menino estava parado, braços cruzados, esperando. O que você falou para ela? Lucas perguntou. Henrique fechou a porta atrás de si. Isso não é assunto para a criança. É sim. A resposta veio rápida, sem medo. Você vai mandar ela embora? Henrique respirou fundo. Eu estou tomando decisões que são melhores para esta casa. Lucas deu um passo à frente. Melhor para quem? A pergunta ficou no ar. Henrique não respondeu imediatamente. Para vocês. Não parece. Silêncio. Lucas raramente confrontava o pai. Desde a morte da mãe, ele parecia ter amadurecido rápido demais, responsável demais, silencioso demais. Mas naquele momento havia algo diferente. A Manu só estava com medo, o menino continuou. Ela não quer esquecer a mamãe. Henrique sentiu o peito apertar. Eu sei disso. Então por que você sempre manda a gente parar de falar dela? A pergunta foi como uma lâmina. Henrique ficou imóvel. Eu nunca mandei vocês pararem de falar dela. Lucas sustentou o olhar. Você sempre muda de assunto. O corredor ficou silencioso. Henrique sentiu algo desconfortável crescer dentro dele. Talvez o filho estivesse certo. Talvez ele evitasse o assunto porque ainda doía demais. Eu só não quero que vocês fiquem presos no passado. A gente já está preso, Lucas disse, mais baixo agora. Henrique não respondeu, porque não tinha resposta. De dentro do quarto, ouviu-se o choro de Manuela novamente, mais alto, mais desesperado. Lucas virou-se rapidamente. Henrique entrou logo atrás. Manuela estava sentada na cama, a caixa aberta ao lado, o perfume nas mãos. Eu não quero que ela vá embora. A menina soluçava. Henrique aproximou-se. Ninguém disse que... Eu ouvi. Ela levantou os olhos vermelhos.
Você falou que ela tem que arrumar as coisas. Henrique sentiu o impacto. Lucas olhou para ele, em silêncio, esperando explicação. Henrique sentou-se na beira da cama. Tentou manter a voz firme. Eu só estou organizando algumas coisas. Você sempre organiza tudo, Manuela disse chorando. Mas nunca pergunta o que a gente quer. A frase foi pequena, mas pesada. Henrique ficou em silêncio. Manuela abraçou o colar com força. Ela me ajuda a lembrar da mamãe. Henrique engoliu seco. Eu também posso ajudar. Manuela balançou a cabeça. Você nunca fala dela. Silêncio. Lucas sentou-se ao lado da irmã. Ela fez um caderno para a gente escrever as coisas que lembra. Henrique franziu a testa. Que caderno? Os dois filhos trocaram um olhar, como se tivessem dito algo que não deveriam. Henrique percebeu. Que caderno, Lucas? Nada. Lucas. A voz agora era firme. O menino respirou fundo. A Clara falou que se a gente escrever o que lembra da mamãe, não vai esquecer. Henrique sentiu algo apertar no peito. Ele não sabia daquele caderno. Não sabia de nada daquilo. E aquilo o incomodou profundamente, porque significava que havia um universo emocional acontecendo dentro da casa, do qual ele não fazia parte. Eu deveria saber dessas coisas, ele disse, mais para si do que para eles. Manuela limpou o rosto. Você nunca tem tempo. A frase foi dita sem maldade, apenas como constatação. Henrique ficou em silêncio. O milionário sempre acreditou que estava fazendo o melhor, trabalhando mais, garantindo estabilidade, mantendo a casa impecável. Mas talvez estivesse confundindo provisão com presença. Ele fechou a caixa devagar. Vamos guardar isso por enquanto. Manuela começou a chorar novamente. Não. Lucas segurou a mão da irmã. Pai, você está piorando as coisas. Henrique levantou-se, sentindo o peso das palavras. Eu estou tentando consertar. Então para de afastar quem ajuda, Lucas disse, quase sussurrando. O silêncio tomou o quarto. Henrique saiu, não porque tivesse vencido, mas porque não sabia o que responder. No corredor ele parou. A respiração estava mais pesada. Ele acreditava que estava protegendo os filhos, mas, pela primeira vez, começou a sentir que talvez estivesse protegendo apenas a si mesmo. E isso era mais difícil de enfrentar do que qualquer confronto. Henrique entrou no próprio quarto e fechou a porta devagar. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. Mas não era o silêncio externo que o incomodava, era o interno. Ele caminhou até a cômoda. Abriu a gaveta onde guardava algumas poucas coisas que nunca teve coragem de jogar fora. Um relógio antigo, uma carta dobrada e a última mensagem de voz de Isabela, salva no telefone. Ele não ouvia aquela mensagem há mais de 1 ano. Não porque não quisesse, mas porque não suportava. Henrique sentou-se na beira da cama, o mesmo lado que sempre fora dela. Ainda havia ali uma leve marca no colchão, imperceptível para qualquer outro olhar. Mas não para ele. Ele lembrava da última noite no hospital. Isabela estava fraca, mas sorria. Sempre sorria. Promete que não vai deixar eles sentirem que estão sozinhos, ela disse. Ele segurou a mão dela com força. Eu prometo. Henrique fechou os olhos. Ele acreditava que estava cumprindo aquela promessa, mas talvez estivesse apenas construindo uma fortaleza ao redor da própria dor. Porque falar dela doía, lembrar dela doía, sentir o cheiro do perfume doía. Então, ele decidiu que evitar era proteger. Protegê-los, protegê-lo. Mas as palavras de Lucas ecoavam na mente dele. Você sempre muda de assunto. Talvez ele mudasse mesmo. Talvez ele não suportasse ouvir os filhos falarem de algo que ele ainda não tinha coragem de enfrentar. Ele pegou o telefone, olhou para a gravação de voz. O dedo pairou sobre o botão. Hesitou, mas pressionou. A voz de Isabela preencheu o quarto.
Se você estiver ouvindo isso, é porque eu fui mais teimosa do que deveria. Ela riu. Henrique sentiu o ar faltar. Eu sei que você vai tentar ser forte por todo mundo, mas não precisa ser forte sozinho. As palavras atravessaram algo dentro dele. Ele fechou os olhos. Deixa eles sentirem. Deixa você sentir também. Henrique desligou antes que a mensagem terminasse. Não conseguia continuar. Ele levantou-se, caminhou até a janela, olhou para o jardim escurecendo. Ele lembrava de Isabela correndo atrás de Lucas. Lembrava dela ensinando Manuela a andar de bicicleta. Lembrava dela dizendo que ele precisava aprender a desacelerar. E talvez Clara estivesse fazendo algo que ele não tinha coragem de fazer, ajudando os filhos a sentir. Henrique respirou fundo. O orgulho ainda falava alto, mas a dúvida já era maior do que antes. Ele desceu as escadas devagar, viu Clara na cozinha, organizando algo em silêncio. Ela parecia mais contida do que nunca. Henrique parou por um momento, observando. Ela não parecia alguém tentando substituir ninguém. Parecia alguém tentando sustentar o que estava desmoronando. E isso o incomodou, porque ele deveria ser esse apoio, não ela. Mas talvez nunca tivesse sido. Ele entrou na cozinha. Clara ergueu o olhar. A Manuela dormiu? Ainda não. Henrique respirou fundo. Ela sempre teve essas crises? Clara hesitou. Elas começaram quando o senhor parou de falar da senhora Isabela perto deles. A frase foi dita com cuidado, sem acusação, mas firme. Henrique sentiu o impacto. Eu achei que estava protegendo. Às vezes proteger é permitir que sintam. Silêncio. Henrique percebeu que aquela mulher estava dizendo verdades que ninguém tinha coragem de dizer. E talvez por isso ele tivesse reagido com dureza. Porque ouvir era mais difícil do que ordenar. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Eu não sei fazer isso. A confissão saiu quase como um sussurro. Clara o observou por um instante. Ninguém sabe, senhor Henrique. A gente aprende tentando. Ele não respondeu, mas pela primeira vez naquela tarde, o milionário começou a considerar que talvez estivesse errado, e que o problema nunca foi a proximidade da babá, mas a distância dele próprio. O cheiro do jantar se espalhava pela casa. Arroz recém-feito, frango grelhado, legumes cozidos, tudo organizado, tudo correto, mas nada parecia normal. Henrique sentou-se à cabeceira da mesa. Como sempre, Lucas sentou à direita, Manuela à esquerda. Clara permaneceu na cozinha por alguns segundos a mais, como se estivesse decidindo se deveria ou não sentar à mesa. Ela sempre se sentava com eles. Henrique permitira isso desde o início, porque Isabela sempre dizia que mesa era lugar de união. Mas agora o ambiente estava diferente, tenso. Manuela mexia na comida sem realmente comer. Lucas mantinha o olhar baixo. Henrique tentou iniciar conversa. Como foi a escola hoje? Normal, Lucas respondeu, seco. E você, Manu? A menina deu de ombros. Normal. Nada era normal. O silêncio voltou. Henrique tentou novamente. Amanhã eu posso levar vocês para a escola. Lucas ergueu o olhar. Você nunca leva. Henrique respirou fundo. Posso começar? Você sempre fala isso, Manuela murmurou. Clara observava em silêncio. Henrique sentiu o desconforto aumentar. Ele não estava acostumado a perder controle da conversa, muito menos da própria casa. Eu estou tentando melhorar as coisas, ele disse mais firme. Lucas apoiou os talheres no prato. Melhorar para quem? A pergunta já não parecia desafio, parecia cansaço. Henrique encarou o filho. Eu estou fazendo o que acho certo. Mandar a Clara embora é certo? Silêncio absoluto. Manuela deixou o garfo cair. O som ecoou pela mesa. Henrique sentiu o peso da decisão cair sobre o ambiente. Ele olhou para Clara. Ela não interferiu,
Não se defendeu, apenas esperou. Eu ainda não tomei decisão definitiva, Henrique disse, mas a própria voz soou menos convincente do que gostaria. Manuela levantou-se da cadeira. Você sempre tira as coisas que ajudam. A frase foi pequena, mas devastadora. Henrique ficou imóvel. Eu tirei o quarto da mamãe. Tirei as fotos da sala. Tirei o perfume do banheiro. Cada palavra era uma acusação involuntária. Agora quer tirar a Clara. Henrique sentiu o estômago apertar. Ele havia retirado os objetos da esposa, acreditando que aquilo diminuiria a dor, mas talvez só tivesse aumentado o vazio. Eu só queria que vocês seguissem em frente. Lucas balançou a cabeça. Seguir em frente não é fingir que ela não existiu. A frase atravessou Henrique como uma verdade incontestável. Clara finalmente falou. Lucas. Mas o menino continuou. A gente não quer esquecer. Manuela começou a chorar novamente, diferente da crise anterior. Agora era um choro mais silencioso, mais resignado. Henrique levantou-se devagar. Sentiu algo diferente daquela vez. Não era raiva, era impotência. Ele sempre soube resolver problemas. Sempre encontrou solução para crises na empresa. Mas ali... ele não sabia o que fazer. Eu preciso pensar, disse por fim, e saiu da mesa, deixando o prato praticamente intacto. Clara permaneceu sentada, os olhos discretamente marejados. Lucas abraçou a irmã. A casa, que sempre fora organizada, começava a revelar rachaduras invisíveis. Henrique foi até o escritório novamente, mas dessa vez não fechou a porta. Sentou-se na cadeira, olhou para as próprias mãos. Ele sempre acreditou que liderança significava decisão firme. Mas ali, firmeza parecia frieza. E frieza estava afastando tudo que ele tentava proteger. Do lado de fora, ele ouviu Manuela perguntar. Ela vai embora mesmo? O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer resposta. Henrique fechou os olhos. Pela primeira vez, desde que voltara mais cedo para casa, a dúvida estava maior que o orgulho, e ele começava a perceber que talvez tivesse reagido não por cuidado, mas por medo. Depois do jantar, a casa mergulhou em um silêncio pesado. Clara começou a recolher os pratos. Henrique observava da porta da cozinha. Algo dentro dele lutava. Orgulho de um lado, culpa do outro. Ele respirou fundo. Hoje eu coloco as crianças para dormir. Clara levantou o olhar. Não havia desafio em seus olhos. Apenas avaliação. Está bem, Sr. Henrique. A resposta foi simples, sem resistência. Isso o incomodou mais do que se ela tivesse discutido. Henrique subiu as escadas. Bateu levemente na porta do quarto de Lucas. Posso entrar? O menino assentiu. Eu sei que você está bravo comigo. Lucas encolheu os ombros. Eu só não entendo. Henrique sentou-se na beira da cama. Eu estou tentando fazer o que é certo. Às vezes parece que você está tentando não sentir nada. A frase foi dita sem agressividade, mas acertou em cheio. Henrique desviou o olhar. Dorme cedo hoje. Amanhã conversamos melhor. Lucas apenas assentiu. Henrique seguiu para o quarto de Manuela. A menina estava sentada na cama, abraçada ao travesseiro. Eu posso ficar aqui até você dormir, ele disse. Ela hesitou, mas fez um pequeno gesto afirmativo. Henrique sentou-se ao lado. Tentou falar sobre coisas leves, escola, desenhos, amigos, mas o assunto sempre voltava para o mesmo ponto. Você acha que a mamãe está vendo a gente? A pergunta veio de repente. Henrique ficou imóvel. Eu acho que sim. Então, por que você não fala dela? O silêncio que se seguiu foi longo. Henrique não tinha resposta pronta. Por que dói? Ele admitiu finalmente. Manuela olhou para ele pela primeira vez naquela noite. Em mim também dói.
A simplicidade da frase desmontou qualquer defesa. Henrique puxou a filha para perto, mas o corpo dela estava rígido, inseguro. Os minutos passaram. Manuela fechou os olhos. Henrique achou que tinha funcionado, mas então começou. Primeiro um tremor leve, depois respiração acelerada, as mãos apertando o lençol. Papai. A voz saiu fraca. Eu não quero esquecer o rosto dela. Henrique tentou manter a calma. Você não vai esquecer. Eu já estou esquecendo. O choro voltou, mais intenso, mais descontrolado. Henrique sentiu o coração acelerar. Respira comigo, filha. Mas a respiração dela ficou ainda mais irregular. Eu não consigo... Do lado de fora do quarto, Clara ouviu. Ficou parada por alguns segundos, esperando. Henrique tentou abraçar Manuela, mas a menina parecia entrar em pânico. Eu quero a Clara. A frase foi quase um pedido desesperado. Henrique sentiu o orgulho lutar, mas o medo venceu. Ele abriu a porta. Clara estava ali. Ela não está conseguindo respirar direito, ele disse. Clara entrou sem pressa, sem pressa. Aproximou-se da cama, ajoelhou-se. Manu, olha para mim. A voz dela era firme, constante. Respira comigo. 1, 2, 3. Ela colocou a mão sobre o peito da menina. De novo. 1, 2, 3. Henrique observava, imóvel. A respiração começou a desacelerar. O tremor diminuiu. O choro virou soluço. E aos poucos, Manuela adormeceu, segurando a mão de Clara. O quarto ficou em silêncio. Henrique permaneceu parado, sentindo algo quebrar dentro dele. Não era derrota, era percepção. Ele achou que controle resolveria. Mas controle não acalma luto. Ele saiu do quarto lentamente. Desceu as escadas. Sentou-se no sofá. O milionário sempre acreditou que força era não vacilar. Mas talvez força fosse admitir que precisava de ajuda. E naquela noite, ele começou a perceber que não era Clara quem estava ultrapassando limites. Era ele, ao tentar silenciar uma dor que precisava ser sentida. A madrugada avançava devagar. A casa finalmente estava em silêncio. Lucas dormia no quarto. Manuela respirava com mais calma. Clara permanecia sentada ao lado da cama por alguns minutos, certificando-se de que a crise não voltaria. Henrique observava da porta, sem dizer nada, sem acusar, sem controlar. Quando Clara saiu do quarto, passou por ele em silêncio. Obrigado, ele disse quase automático. Ela apenas assentiu. Desceu as escadas para buscar água. Henrique entrou no quarto novamente. A luz do abajur estava acesa. Manuela dormia abraçada ao travesseiro. Ele ajeitou o cobertor devagar. Foi então que percebeu algo embaixo da cama. Um canto de papel. Ele se abaixou, puxou. Era um caderno, pequeno, capa azul, desgastado nas bordas. Henrique reconheceu a letra de Manuela na primeira página. Para quando eu esquecer. O coração dele acelerou. Ele sentou na beira da cama, abriu devagar. As primeiras páginas eram desenhos simples. A mãe com um vestido amarelo, a mãe segurando a mão dela, a família inteira no jardim. Mas nas páginas seguintes havia algo diferente. Frases curtas, escritas com ajuda. Ele reconheceu a letra de Clara ao lado da de Manuela. Ela fazia panquecas aos domingos. Ela cantava quando arrumava meu cabelo. O perfume dela era doce. Ela dizia que eu era corajosa. Henrique sentiu os olhos arderem. Virou outra página. Papai não gosta de falar dela. Mas eu gosto. Eu não quero esquecer. Aquela frase ficou presa na mente dele. Ele fechou o caderno por um instante. Respirou fundo e abriu novamente. No final havia uma página diferente, escrita só por Clara. Lembrar não dói menos, mas ajuda a não apagar. Henrique ficou imóvel. O milionário sempre acreditou que proteger significava evitar dor.
mas talvez estivesse ensinando os filhos a engolir sentimentos. Ele levantou-se devagar, desceu as escadas com o caderno nas mãos. Clara estava na cozinha, sentada, exausta. Ele colocou o caderno sobre a mesa. Eu não sabia disso. Clara olhou para o objeto, depois para ele. Eu achei que o senhor sabia. Não sabia. Silêncio. Henrique passou a mão pelo rosto. Ela escreveu isso sozinha? Algumas partes. E você ajudou. Só organizei o que ela já sentia. Henrique ficou olhando para a capa azul. Eu achei que você estava tentando ocupar um lugar. Clara balançou a cabeça. Eu só estava tentando impedir que o vazio ficasse maior. A frase não era acusação. Era verdade. Henrique sentiu algo diferente daquela vez. Não era raiva. Não era medo. Era vergonha. Ele sempre se orgulhou de ser capaz de resolver qualquer situação, mas ali, dentro da própria casa, ele estava atrasado, muito atrasado. Por que você não me mostrou isso antes? Clara hesitou. Porque toda vez que eu mencionava a senhora Isabela, o senhor encerrava o assunto. Henrique não respondeu, porque sabia que era verdade. Ele fechou o caderno com cuidado. Eu não estava preparado. E eles estavam? A pergunta foi suave, mas decisiva. Henrique ergueu o olhar. Pela primeira vez desde que a discussão começara naquela tarde, ele não tinha argumento. O silêncio entre os dois não era mais tensão. Era compreensão. Ele segurou o caderno novamente. Ela disse que estava esquecendo o rosto da mãe. Clara assentiu. Por isso desenhamos. Por isso escrevemos. Henrique sentiu o peso das próprias escolhas. Ao tentar apagar a dor, talvez tivesse apagado também as memórias. E memória era o que restava. Ele respirou fundo, mais lento, mais consciente. Eu fui injusto com você. As palavras saíram difíceis, mas honestas. Clara não respondeu imediatamente, apenas observou. Eu não quero substituir ninguém, ela disse. Eu só quero que eles cresçam sem medo de sentir. Henrique sentiu algo quebrar dentro dele, não de forma explosiva, mas silenciosa, como uma parede interna cedendo. E naquela madrugada, o milionário percebeu que o maior limite que havia sido ultrapassado não era o da babá, era o dele próprio, ao tentar controlar algo que precisava ser vivido. A madrugada estava quase terminando. A primeira luz do dia começava a tocar as janelas da casa. Henrique ainda segurava o caderno azul nas mãos. Ele não voltou imediatamente para o escritório. Não se isolou. Não encerrou a conversa. Pela primeira vez, ele permaneceu ali, na cozinha, com Clara, sem fugir. Eu preciso fazer algo diferente, ele disse finalmente. Clara não respondeu. Apenas ouviu. Henrique respirou fundo. Eu achei que silêncio protegeria. Achei que se não falássemos dela, a dor diminuiria. Ele olhou para o caderno. Mas parece que só aumentou. Clara assentiu levemente. A dor não some quando a gente ignora. Só fica escondida. Henrique ficou alguns segundos em silêncio. Depois tomou uma decisão simples, mas significativa. Amanhã, não. Hoje, ele corrigiu. Hoje nós vamos abrir aquela caixa juntos. Clara levantou o olhar. Não havia triunfo em seu rosto. Apenas alívio. Eles precisam disso, ela disse. Eu também. A confissão saiu baixa, mas verdadeira. Henrique fechou o caderno com cuidado. Subiu as escadas novamente. Parou na porta do quarto de Manuela. Ela ainda dormia. Respiração calma. Ele se aproximou devagar, sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez em 3 anos, deixou que a memória viesse sem lutar contra ela. Ele lembrou da primeira vez que Isabela segurou Manuela nos braços. Lembrou do sorriso orgulhoso de Lucas quando virou o irmão mais velho. Lembrou da própria insegurança. Sempre inseguro,
sempre exigente consigo mesmo, sempre tentando ser forte demais. Talvez fosse isso. Ele confundia força com rigidez, mas força podia ser flexível, podia ser presença, podia ser admitir erro. Henrique levantou-se, foi até o quarto de Lucas. O menino estava acordado, sentado na cama. Você ouviu a crise da sua irmã? Henrique perguntou. Lucas assentiu. Você sempre ouve. A frase não era a acusação, era a constatação. Henrique sentou-se diante do filho. Eu estava errado ontem. Lucas ergueu o olhar, surpreso. Sobre a Clara? Sobre muitas coisas. Henrique respirou fundo. Eu achei que proteger vocês era evitar falar da sua mãe. Lucas ficou em silêncio, esperando. Mas talvez proteger seja lembrar juntos. Os olhos do menino ficaram marejados. Ele não estava acostumado a ouvir o pai admitir erro. Ela vai embora? Lucas perguntou. Henrique balançou a cabeça. Não. A resposta foi firme, sem hesitação. Lucas soltou um suspiro que parecia preso há horas. Eu vou tentar fazer diferente. Henrique continuou. Mas eu preciso da ajuda de vocês também. O menino assentiu. Não como quem aceita uma ordem, mas como quem aceita um convite. Henrique levantou-se, desceu novamente. Clara estava preparando café. Ele parou na entrada da cozinha. Você não está demitida. A frase foi direta, sem formalidade. Clara soltou um pequeno suspiro. Não, obrigada, Sr. Henrique. Ele hesitou. E eu gostaria que continuasse ajudando com o caderno. Ela assentiu, mas Henrique completou. Só que agora eu quero participar. O silêncio que se seguiu não era tenso, era novo. Um tipo diferente de equilíbrio. Manuela desceu as escadas pouco depois, os olhos ainda inchados. Henrique se ajoelhou diante dela, não por impulso, mas por escolha. Hoje a gente vai abrir a caixa da mamãe juntos. A menina piscou, surpresa. Você não vai guardar de novo? Ele balançou a cabeça. Não. Manuela olhou para Clara, depois para o pai, e pela primeira vez desde o início da discussão, sorriu de leve. Pequeno, mas real. Henrique sentiu algo diferente. Não era vitória, não era controle, era reconexão. E naquela manhã, enquanto a luz do sol finalmente preenchia a casa, o milionário percebeu que talvez estivesse começando a cumprir a promessa que fez no hospital, não sendo forte sozinho, mas aprendendo a sentir junto. A manhã estava silenciosa, mas diferente do silêncio da noite anterior. Agora havia expectativa. Henrique colocou a caixa sobre a mesa da sala, a mesma caixa que ele havia fechado tantas vezes. A mesma que guardava no fundo do armário, como se esconder memórias fosse protegê-las. Lucas sentou-se no sofá. Manuela aproximou-se devagar. Clara permaneceu em pé por alguns segundos, como se aguardasse permissão invisível para fazer parte daquele momento. Henrique olhou para ela. Sente com a gente. Ela hesitou, mas sentou. Henrique passou a mão pela tampa da caixa, sentiu o peso simbólico dela. Não era madeira, era passado. Ele abriu. O perfume estava ali, intacto. Lucas foi o primeiro a falar. Eu lembro quando ela usava isso para ir nas reuniões da escola. Henrique pegou o frasco, hesitou por um segundo, depois abriu. O cheiro espalhou-se lentamente pelo ambiente, doce, familiar. Manuela fechou os olhos. É esse cheiro... A voz dela era quase um sussurro. Henrique sentiu o peito apertar, mas dessa vez não tentou fugir. Ela sempre dizia que perfume é memória, ele murmurou. Lucas sorriu de leve. Ela dizia que você exagerava no seu. Henrique deixou escapar um sorriso pequeno. Fazia tempo que não lembrava de algo assim. Clara observava em silêncio, sem invadir, sem substituir, apenas presente. Henrique retirou a fotografia antiga, a última tirada antes do hospital. Os quatro juntos, Manuela no colo de Isabela, Lucas abraçando a mãe pela cintura.
Henrique atrás, com a mão sobre o ombro dela. Eu lembro desse dia, Lucas disse. A gente foi no parque depois. Henrique assentiu. Ela estava cansada, mas não queria que vocês percebessem. O silêncio não era mais desconfortável. Era compartilhado. Manuela tocou na foto com cuidado. Eu tenho medo de esquecer o rosto dela. Henrique respirou fundo. Olhou diretamente para a filha. Então a gente vai lembrar juntos. Ele pegou o caderno azul. Colocou sobre a mesa. Podemos escrever mais hoje. Manuela olhou surpresa. Você vai escrever também? Henrique hesitou por um segundo. Depois assentiu. Eu vou tentar. Ele abriu uma página em branco. A mão tremeu levemente ao segurar a caneta. Fazia tempo que não escrevia nada que não fosse contrato ou assinatura. Ele pensou e escreveu. Ela ria quando eu tentava cozinhar. Lucas riu. Ela ria mesmo. Henrique sentiu algo diferente. A dor ainda estava ali, mas não era sufocante. Era compartilhada. Clara observava a cena e percebeu que Henrique não precisava mais competir, não precisava afastá-la, porque o espaço que ele temia perder nunca foi dela, sempre foi dele. Manuela escreveu ao lado da frase do pai. Ela dizia que você precisava descansar mais. Henrique sorriu, pequeno, mas verdadeiro. O milionário percebeu naquele momento que lembrar não enfraquecia, fortalecia. Ele fechou a caixa, mas dessa vez não a levou para o armário. Colocou-a sobre a estante da sala, visível, acessível. Ela não vai embora se a gente falar dela, Manuela disse. Henrique olhou para a filha. Não. Lucas se levantou. Abraçou o pai, sem hesitação. Henrique sentiu o abraço e retribuiu, sem rigidez, sem pressa. Clara levantou-se discretamente, deixando o momento para eles, mas Henrique a chamou. Obrigado, ela parou. Eu só fiz o que achei certo. Eu sei. O olhar dele era diferente agora. Não era de desconfiança. Era de reconhecimento. E naquela manhã, pela primeira vez em 3 anos, a casa parecia menos vazia. Não porque a dor tinha desaparecido, mas porque ela finalmente estava sendo enfrentada. Juntos. A manhã continuou diferente. Não perfeita, mas diferente. Henrique cancelou as 2 primeiras reuniões do dia, algo que nunca fazia. Mandou uma mensagem curta para o assistente. Assumo depois do almoço. Ele guardou o telefone no bolso, sem olhar novamente. Lucas percebeu. Você não vai trabalhar agora? Henrique respirou fundo. Vou trabalhar daqui a pouco, mas agora estou aqui. A frase pareceu simples, mas para ele foi difícil. Estar ali sem distrações era mais desafiador do que qualquer reunião. Manuela estava sentada no chão da sala com o caderno azul aberto. Desenhava novamente o vestido amarelo da mãe. Henrique sentou-se no chão também, desajeitado. Não estava acostumado a aquela posição. Clara observava da cozinha, preparando café, sem interferir. Henrique pegou um lápis. Ficou olhando para o papel por alguns segundos. Ela usava esse vestido no aniversário do Lucas, não foi? Lucas sorriu. O que rasgou no balanço. Henrique riu baixo. Era uma lembrança pequena, mas viva. Ela ficou brava comigo porque eu empurrei alto demais. Mas depois ela riu, Lucas completou. Henrique percebeu algo. As lembranças estavam ali, inteiras. Ele era quem evitava acessá-las. Manuela levantou o desenho. Está parecido? Henrique olhou com atenção. Está perfeito. A menina sorriu. Pequeno, mas sincero. Clara trouxe café. Colocou uma xícara diante dele. Obrigado, Henrique disse. A palavra saiu natural dessa vez. Não formal, não distante. Clara sentou-se também, mas manteve uma distância respeitosa. Não ocupava o centro, apenas participava. Senhor Henrique, ela começou hesitante. Posso sugerir algo? Ele ergueu o olhar. Pode.
Talvez possamos criar um momento fixo na semana para falar dela. A proposta ficou suspensa. Henrique pensou. A ideia de agendar memória parecia estranha, mas talvez fosse necessário. Toda sexta à noite, Lucas sugeriu. Sexta é dia de pizza, Manuela disse. Henrique assentiu lentamente. Então, sexta à noite. A decisão parecia simples, mas representava algo maior. Estrutura para sentir, espaço para lembrar. Henrique percebeu que não precisava apagar o passado para seguir em frente. Podia carregá-lo de forma diferente. O telefone vibrou no bolso. Ele olhou. Era o assistente. Preciso de confirmação urgente. Henrique encarou a tela por alguns segundos e, pela primeira vez em muito tempo, não respondeu imediatamente. Guardou o aparelho novamente. Clara percebeu. Não comentou, mas entendeu. Lucas levantou-se. Você vai levar a gente na escola hoje? Henrique respirou fundo. Vou. Manuela sorriu. De verdade? De verdade. Ele pegou as chaves. Mas antes de sair, olhou para a caixa sobre a estante. Ela estava ali, visível, não escondida. Aquilo era novo. Ele sentiu uma mistura de medo e leveza. Mudar não era confortável, mas talvez fosse necessário. Enquanto caminhavam até o carro, Lucas comentou. A Clara sempre falava que você ia conseguir. Henrique olhou para o filho. Conseguir o quê? Ficar. A palavra ficou ecoando na mente dele. Ficar. Não trabalhar mais. Não resolver tudo. Mas permanecer presente. Henrique ligou o carro, olhou para os filhos pelo retrovisor e percebeu que talvez estivesse começando a aprender algo que nenhum cargo executivo ensinava. Como estar ali, de verdade. Henrique deixou as crianças na escola. O trajeto foi silencioso no início, mas não desconfortável. Manuela segurava o caderno azul no colo. Lucas mexia no celular. Henrique dirigia com atenção incomum. Estar ali, naquele horário, era estranho, mas também reconfortante. Quando estacionou em frente ao portão da escola, Manuela virou-se para ele. Você vai buscar a gente? Henrique hesitou por um segundo. O hábito antigo quase respondeu antes dele. Vou tentar. Mas ele corrigiu. Vou. Lucas observou o pai. Percebeu a diferença. As crianças desceram do carro. Henrique permaneceu alguns segundos parado, observando até que entrassem. Ele sentiu algo novo. Orgulho. Não do trabalho, mas daquele momento simples. O telefone vibrou novamente, dessa vez insistente. Henrique atendeu. Era um investidor. Problema urgente. Contrato em risco. Reunião antecipada. Preciso do senhor no escritório em 1 hora. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. O padrão antigo exigia resposta imediata, prioridade absoluta. Mas a voz de Manuela ecoava na mente dele. Você vai buscar a gente? Ele respirou fundo. Eu estarei no escritório depois das 3. Do outro lado da linha houve surpresa. Mas, senhor, isso pode comprometer. Depois das 3. Ele desligou. O coração acelerou. Não era fácil contrariar expectativa. Ele estava acostumado a ser indispensável, mas talvez tivesse confundido indispensável com insubstituível. Henrique chegou ao escritório mais tarde do que o habitual. A tensão era evidente. O assistente se aproximou. Está tudo bem? Henrique assentiu. Está. Mas ele sabia que estava atravessando algo maior do que contrato. Durante a reunião, sua mente voltou várias vezes à caixa sobre a estante, ao caderno azul, à crise da noite anterior. Ele resolveu o problema do investidor, como sempre fazia, com firmeza, com lógica, com estratégia, mas quando terminou não permaneceu para discutir detalhes extras. Olhou o relógio, 2h40. Ele levantou. Tenho outro compromisso. O assistente pareceu confuso. Henrique nunca saía antes. Nunca, mas saiu.
Dirigiu de volta para a escola. Chegou alguns minutos antes das 3. Ficou observando o portão. Crianças saindo em grupos, pais conversando. Era um universo do qual ele quase não participava. Quando Lucas apareceu, olhou em volta, procurando. Os olhos dele encontraram o carro e abriram-se em surpresa. Manuela veio logo atrás, correndo. Você veio? Henrique saiu do carro, ajoelhou-se no meio da calçada. Eu disse que viria. Manuela o abraçou com força, diferente do abraço inseguro do dia anterior. Era confiante. Lucas aproximou-se. Você faltou na reunião? Henrique sorriu de leve. Adiei. Lucas franziu a testa. Você nunca adia. Henrique olhou para o filho. Às vezes a gente precisa aprender a mudar. No caminho de volta para casa, Henrique sentiu algo diferente. Não era a sensação de estar perdendo o controle, era a sensação de escolher. E escolha é diferente de impulso. Quando chegaram, Clara estava organizando a sala. Ela levantou o olhar. Tudo certo? Henrique assentiu. Busquei eles. Clara sorriu discretamente. Eles estavam contando as horas. Henrique olhou para os filhos e percebeu algo importante. Eles não queriam perfeição. Queriam presença. E naquele momento, o milionário entendeu que talvez estivesse enfrentando seu maior teste. Não o mercado, não a empresa, mas o próprio medo de sentir. E pela primeira vez, ele não recuou. A tarde seguiu mais leve. Manuela espalhou lápis pela mesa da sala. Lucas fazia tarefa no sofá. Henrique observava, mas não como supervisor, como participante. Clara organizava a cozinha em silêncio. Quando as crianças subiram para tomar banho, a casa ficou temporariamente vazia de vozes. Henrique permaneceu na sala, olhando para a caixa sobre a estante. Ele se aproximou, passou a mão sobre a tampa e finalmente entendeu algo que vinha ignorando desde o dia anterior. Não foi a cena no quarto que o deixou furioso. Não foi a proximidade. Não foi o caderno. Foi o medo, medo de ser insuficiente, medo de que seus filhos encontrassem em outra pessoa o acolhimento que ele não sabia oferecer. Ele ouviu passos atrás de si. Clara estava parada a alguns metros. Posso falar uma coisa? Ela perguntou. Henrique assentiu. Ontem, quando o senhor entrou no quarto, eu vi algo diferente no seu olhar. Ele franziu levemente a testa. Diferente como? Não era raiva, era medo. A palavra caiu com suavidade, mas com precisão. Henrique não respondeu imediatamente, porque sabia que era verdade. Ele caminhou até o sofá, sentou-se. Eu achei que estava perdendo espaço, ele admitiu. Clara aproximou-se um pouco, mas manteve distância respeitosa. Espaço não se perde quando é verdadeiro. Henrique respirou fundo. Eu não sabia como falar dela sem desmoronar. Eles também não sabem, Clara respondeu. Por isso precisam ver o senhor tentando. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era entendimento. Henrique olhou para Clara com atenção diferente. Eu pensei que você estivesse tentando substituir. Ela balançou a cabeça. Eu nunca quis ocupar o lugar da senhora Isabela. Ela fez uma pequena pausa. Mas também não posso fingir que ela não existiu. Henrique fechou os olhos por um segundo. Talvez esse fosse o erro maior. Ele tentou apagar a memória para sobreviver, mas apagar memória não cura a ausência. Eu fui injusto com você, ele disse. Clara sustentou o olhar. O senhor estava machucado. Isso não justifica. Ela sorriu levemente. Às vezes justifica reação, não permanência. Henrique percebeu a maturidade naquelas palavras. Ele se levantou, caminhou até a estante, pegou o caderno azul novamente. Obrigado por não desistir deles. Clara respondeu com sinceridade. Eu também não quis desistir do senhor. A frase o surpreendeu. Ele não tinha considerado que ela também o estivesse ajudando. Não apenas as crianças, mas ele. Henrique sentiu algo raro, gratidão,
não formal, não protocolar, humana. Eu gostaria que continuasse, ele disse, não só como babá. Clara aguardou, mas como alguém que faz parte do que estamos construindo. Ela hesitou. Desde que o senhor também faça parte. Henrique sorriu de leve. Eu vou fazer. O som de passos nas escadas interrompeu o momento. Manuela descia correndo. Papai, você vai ver meu desenho novo? Henrique abriu os braços. Vou. Lucas veio logo atrás, mais contido, mas observando. Henrique percebeu algo importante naquele instante. Clara nunca ocupou espaço. Ela manteve espaço, manteve a casa emocionalmente estável, enquanto ele lutava contra o próprio luto. E talvez, naquele momento, o milionário tivesse entendido a diferença entre controle e cuidado. Controle impõe, cuidado acompanha. E ele finalmente estava aprendendo a acompanhar. Naquela noite, a casa estava diferente. Não porque o silêncio tivesse desaparecido, mas porque o silêncio não era mais pesado, era tranquilo. Henrique caminhou até o corredor que levava ao antigo quarto de Isabela. O quarto permanecia fechado há quase 3 anos. Ele não o transformara em escritório, não o esvaziara completamente, mas também não permitira que ninguém entrasse. Era um território congelado no tempo. Lucas percebeu quando o pai parou diante da porta. Você nunca abre aí. Henrique segurou a maçaneta. O metal parecia mais frio do que lembrava. Ele respirou fundo. Talvez esteja na hora. A porta abriu devagar. O quarto ainda guardava o mesmo cheiro suave. A cortina clara, a penteadeira, algumas roupas ainda penduradas, não como antes, mas suficientes para lembrar. Manuela entrou primeiro, devagar, como se estivesse entrando em um lugar sagrado. Eu lembro daqui, ela sussurrou. Lucas caminhou até a estante. Tocou em um livro antigo. Henrique permaneceu na porta por alguns segundos. O milionário sentiu o coração acelerar. A última vez que estivera ali foi depois do velório. Ele fechara a porta, acreditando que aquilo o ajudaria a continuar. Mas talvez tivesse apenas interrompido o processo. Clara observava da entrada do corredor, sem ultrapassar o limite. Henrique deu alguns passos. Entrou completamente. Eu não queria que vocês entrassem aqui porque achei que ia machucar mais, ele disse. Lucas virou-se. Machuca não entrar também. A frase era simples, mas verdadeira. Henrique caminhou até a penteadeira. Abriu uma gaveta. Encontrou uma pequena caixa de bijuterias. Manuela aproximou-se. Ela usava esse brinco quando fazia meu cabelo. Henrique sorriu de leve. Ela sempre demorava demais. Porque você ficava reclamando, Lucas completou. Henrique deixou escapar uma risada curta. Pela primeira vez naquele quarto, ele sentiu algo diferente. A dor ainda existia, mas não paralisava. Ele olhou ao redor. Não quero que este quarto seja um lugar proibido. Manuela segurou a mão dele. Pode virar nosso lugar de lembrar, Henrique pensou. Depois assentiu. Pode. Lucas sentou-se na cama. A gente pode guardar o caderno aqui às vezes. Henrique olhou para Clara. Ela manteve distância, mas o olhar dela dizia tudo. Não era substituição, era continuidade. Henrique caminhou até a janela, abriu-a levemente. O ar da noite entrou, frio, mas renovador. Ele virou-se para os filhos. Eu não vou prometer que vai ser fácil, mas eu vou prometer que não vou fugir mais. Manuela abraçou o pai, dessa vez sem hesitação. Lucas se juntou. Henrique sentiu os 2 corpos contra o dele. E pela primeira vez desde que Isabela partiu, ele não sentiu apenas ausência. Sentiu presença. Presença deles. Presença do amor que ainda existia. Clara afastou-se discretamente, deixando o momento para a família, mas Henrique a chamou. Clara, ela voltou alguns passos. Obrigado por ter coragem quando eu não tive. Ela não respondeu com palavras, apenas com um leve sorriso.
Porque às vezes gratidão não precisa de discurso. Naquela noite, o quarto que permanecera fechado por 3 anos voltou a existir, não como santuário intocável, mas como memória compartilhada. E isso marcou oficialmente a mudança. A semana passou diferente. Não perfeita, mas diferente. Henrique voltou ao escritório com mais equilíbrio. Não deixou de ser milionário, mas deixou de ser ausente. Na quarta-feira, saiu no horário. Na quinta, jantou em casa sem olhar o telefone. E na sexta-feira à noite, chegou antes das 18. A pizza estava sobre a mesa. Lucas ajudava a cortar as fatias. Manuela organizava os guardanapos como se fosse um evento importante. Clara colocava copos. Henrique observava a cena por alguns segundos antes de entrar completamente na sala. Era simples, mas havia algo especial. É hoje, Manuela disse animada. Henrique assentiu. Sexta-feira de lembrar. Lucas trouxe o caderno azul. Sentaram-se todos na sala, sem televisão, sem distrações. Henrique abriu a caixa novamente, mas dessa vez não havia tensão no gesto. Havia intenção. Manuela começou. Eu lembro que a mamãe ficava nervosa quando eu demorava para escovar o dente. Lucas riu. Ela ficava nervosa com você todo dia. Henrique sorriu. Mas depois ela sempre voltava e dava beijo de boa noite 2 vezes. Manuela assentiu, porque dizia que beijo repetido protege. Clara observava em silêncio, mas agora fazia parte da roda. Henrique pegou o caderno. Eu lembrei de algo essa semana. Ele respirou fundo. No hospital, ela me fez prometer que eu não deixaria vocês se sentirem sozinhos. O silêncio ficou mais denso. Não pesado, mas atento. Eu achei que estava cumprindo essa promessa trabalhando mais. Lucas olhou para o pai. Mas você estava tentando ser forte demais. Henrique assentiu. Eu estava. Ele escreveu no caderno. Ser forte também é ficar. Manuela inclinou a cabeça. Você vai ficar sempre? Henrique sentiu o peso da pergunta, mas respondeu com calma. Eu vou tentar todos os dias. Lucas encostou-se no sofá. Isso já é diferente. A conversa continuou por quase 1 hora. Memórias pequenas, engraçadas, algumas doloridas, mas todas compartilhadas. Henrique percebeu algo essencial naquela noite. A dor não desaparecia quando falavam, mas também não dominava. Ela se transformava, virava história, virava legado. Quando terminaram, Manuela fechou o caderno. A mamãe ia gostar disso. Henrique sentiu um aperto leve no peito, mas não desviou. Eu acho que sim. Clara começou a recolher os copos. Henrique levantou-se para ajudar, algo que raramente fazia. Pode deixar, ela disse. Não, eu fico. A palavra saiu natural. Ficar. Ele lavou os pratos ao lado dela. Silêncio confortável. Obrigada por confiar, Clara disse. Henrique olhou para ela. Obrigado por não desistir quando eu quase fiz isso. Ela sorriu discretamente. A casa estava leve. Não porque o passado tinha sido apagado, mas porque havia sido integrado. Quando as crianças subiram para dormir, Henrique passou pelo antigo quarto de Isabela. A porta estava entreaberta. Ele não sentiu necessidade de fechá-la. Entrou no próprio quarto, sentou-se na cama, pegou o telefone, abriu a última mensagem de voz novamente. Mas dessa vez, ouviu até o final. Você vai conseguir, Isabela dizia. Só não tenta fazer tudo sozinho. Henrique fechou os olhos e, pela primeira vez, não desligou antes do fim, 2 semanas depois daquela terça-feira nublada. Henrique voltou mais cedo para casa novamente, mas dessa vez não havia desconfiança, não havia tensão, não havia impulso, havia escolha. Ele estacionou o carro, desceu com passos calmos. Ao entrar, ouviu risadas vindas do andar de cima. Não choro, risadas.
Ele subiu devagar. A porta do quarto de Manuela estava entreaberta, e a cena era quase idêntica àquela que o havia deixado furioso dias atrás. Clara estava ajoelhada no chão, Manuela sentada diante dela, Lucas encostado na parede. Mas havia algo diferente. Henrique não sentiu invasão, não sentiu ameaça, sentiu harmonia. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou. Mas dessa vez a voz não carregava tensão. Manuela levantou o desenho. "A Clara está me ajudando a desenhar a mamãe com vestido azul agora." Henrique entrou no quarto, ajoelhou-se ao lado delas, sem hesitação, sem defesa. "O azul era o favorito dela", ele disse. Lucas sorriu. "Você lembra?" Henrique olhou para o filho. "Eu sempre lembrei, só não falava." Clara observava em silêncio, não ocupando espaço, apenas permitindo que ele estivesse ali. Henrique pegou um lápis. Desenhou ao lado do vestido, um detalhe simples. Ela sempre dobrava a manga assim. Manuela abriu um sorriso largo. "É verdade." O milionário percebeu algo naquele instante. A cena era parecida com a do início da história, mas ele era diferente. Antes, ele viu ameaça. Agora, ele via apoio. Antes, ele viu substituição. Agora, via parceria. Antes, ele reagiu com medo. Agora, agia com presença. Henrique levantou-se. Foi até a janela. Olhou para o jardim. O mesmo jardim. A mesma casa. Mas não o mesmo homem. Ele se virou para Clara. "Você lembra do que eu disse naquele dia?" Ela assentiu levemente. "Sobre limites." Henrique respirou fundo. "Eu estava errado." Ela não respondeu com palavras. Não precisava. Manuela correu até o pai. "Papai!" "Oi! Você não vai mandar ela embora nunca, né?" Henrique se ajoelhou novamente. Olhou nos olhos da filha. "Eu não mando embora quem ajuda a gente a ser melhor." Lucas se aproximou. "Então você ficou." Henrique sorriu. "Eu fiquei." Mas ele sabia. Ficar não era apenas permanecer fisicamente. Era escolher todos os dias. Escolher ouvir. Escolher lembrar. Escolher sentir. Mais tarde naquela noite, enquanto a casa adormecia, Henrique passou novamente pelo antigo quarto de Isabela. A porta continuava aberta. Ele entrou, sentou-se na cama. Não para sofrer, mas para agradecer. "Eu estou tentando", ele murmurou. Não havia resposta, mas havia paz. Ele levantou-se, apagou a luz e deixou a porta aberta. Porque memória não precisava mais ser escondida. No dia seguinte, ao sair para o trabalho, ele olhou para trás antes de fechar a porta. Manuela acenava da escada, Lucas encostado no corrimão, Clara atrás deles. Não como substituta, mas como parte da estrutura que sustentava aquela casa. Henrique entendeu que a maior mudança não foi cancelar uma demissão, nem abrir uma caixa, nem ouvir uma gravação. A maior mudança foi enfrentar o próprio medo de não ser suficiente e descobrir que presença não exige perfeição. Exige coragem. Naquela terça-feira, quando voltou mais cedo e viu a babá segurando o rosto da filha, ele acreditou que estava perdendo espaço. Hoje, ele sabia, espaço não se perde quando existe amor. Ele fechou a porta e foi trabalhar, mas não fugindo, voltaria, como prometeu, e ficaria.